Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade hoje tem o prazer de receber aqui a professora Maria Abadia Vieira da Cruz, que é presidente do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial. Professora, muito obrigado pela sua presença conosco. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falar de uma data muito importante, que é o 13 de maio, uma data de luta e reflexão sobre as conquistas que o povo negro precisa conquistar, ainda em pleno século XXI. É verdade, olha, e eu confessei aqui a professora Maria Abadia, que é uma pessoa que eu respeito imensamente pela história de luta que nós conhecemos e sabemos, né? Que eu, a princípio, tinha uma resistência ao 13 de maio, olha só, porque eu vim do interior de São Paulo, né, com uma cultura diferente, e tive no começo, 20, 30 anos atrás, uma certa dificuldade em respeitar o 13 de maio. Hoje eu mudei, graças ao bom Deus, com a compreensão e a sabedoria que nos é dada. Professor, eu queria que a senhora contasse para os nossos telespectadores a importância dessa data, por que ela é celebrada na Fundação Cultural de Uberaba. Nós sabemos que o 13 de maio é uma data de luta e reflexão do nosso povo. Por que Uberaba comemora? Se a gente quer fortalecer a cultura de um povo, fortalecer esse povo, a gente vai contar essa história. Então, no dia 13 de maio, a comunidade negra se aquilomba para contar a história do que aconteceu no 13 de maio. Então, quando você vê o nosso povo saindo, os ternos saindo nas ruas, cantando, e se você prestar bem atenção em cada música, é uma lamentação do que aconteceu no processo escravagista que Uberaba tornou, né? Uberaba não, o Brasil, né? Tornou-se uma nação onde mais de 800 mil pessoas vieram ao nosso país como escravizados. E nessa vinda para cá, durante o navio negreiro, nessa diáspora africana, muitos dos nossos morreram. E nesse caminhar, nós temos que entender que no século XVI a gente já tinha uma luta para a questão abolicionista, para a questão de libertação, que começou com quem? Zumbi de Palmares. E aqui no Brasil, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela assina a Lei Áurea com 2 artigos. Falando que os negros escravizados se tornaram livres, e o outro, cumpra-se. E a gente percebe que uma liberdade e uma igualdade de direito, a gente só consegue realmente com ações de conquista e luta de um povo. Então, muita luta, né? Isso. Nós tínhamos os abolicionistas, naquela época, lutando para a construção de uma liberdade real. Porque liberdade, a gente fala que quem é livre tem direito à educação, direito à moradia, direito de ir e vir, direito ao lazer, direito à saúde, direito ao esporte. E nós sabemos que o nosso povo, durante o período abolicionista, quando a princesa, né, Isabel, a conhecida como Redentora, veio e assina a Lei Áurea, ela desconstrói o trabalho dos abolicionistas. E essa desconstrução nós ainda estamos pagando até hoje. Porque até hoje nós temos muito o que fazer. Por isso que nós temos a Lei 10.639, que vem como uma oportunidade para que nós, enquanto educadores, dentro dos espaços educativos, trabalhemos a cultura de África, que a África, para muita gente, é uma cidade, é um país. Não, a África é um continente. Nós viemos de vários países de África. É verdade. Professora, a senhora falou aí da lei que traz para a educação, né, essa reflexão. Eu queria que a senhora citasse outras atividades que são desenvolvidas no âmbito da Fundação Cultural, do governo municipal, né, buscando essa promoção da igualdade racial que a senhora representa. Quando a gente fala, né, que Uberaba tem um projeto, Uberaba é uma cidade antirracista do governo Elisa, a gente fala numa cidade que se propõe a ações, leis, primeiro tem que surgir para que solidifique esse trabalho, depois nós temos que ter uma educação que trabalhe essa lei, depois nós temos que ter políticas afirmativas. Então, no governo Elisa, o que nós temos?
Nós tivemos o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, né, que aconteceu, né, em Uberaba. Essa construção se deu com a participação de 300 pessoas. E nesses eixos, a gente tem diretrizes para a cidade de Uberaba. Por exemplo, nós temos diretrizes voltadas para os territórios. Quando a gente fala território, quais são esses territórios? O território educacional, que aí nós falamos da aplicabilidade da Lei 10.639. Nós temos o território da saúde, que é a questão de políticas públicas voltadas para a saúde do povo preto, né, do povo negro, porque nós temos algumas doenças são peculiares ao povo negro. Né? Anemia falciforme, por exemplo. Anemia falciforme, nós temos a diabetes mellitus também, nós temos a questão da pressão arterial, tudo que acomete o nosso povo. E as depressões acometidas ao nosso povo que sofre o racismo. Então, nós temos a saúde mental afetada pelo racismo provocado por o não negro ao nosso povo. Então, nós temos também da moradia, da questão de moradia. Então, de ações, né? Nós temos a questão da moradia, que são políticas voltadas para a moradia também do povo negro, que se encontra em vulnerabilidade social maior. Nós temos também a questão da justiça, que é o tratamento, né, com ações junto ao Ministério Público, quando o sujeito sofre o racismo. Porque a gente busca colocar isso, que existe a lei que criminaliza, mas é necessário que nós coloquemos, que nós, ao sofrermos o racismo, nós vamos à luta para criminalizar esse ato, senão a gente não consegue dar vida e valor a essa lei. Entender também que a gente não pode só ficar se vitimizando, né, professora? Temos que erguer a cabeça e procurar, né, dos nossos meios. Nós temos meios, né? Estamos aqui 2 pretos falando para a comunidade preta de Uberaba, né, um profissional de comunicação e uma profissional da área da educação, que hoje está no Conselho de Promoção da Igualdade Racial aqui em Uberaba. Professora, quando a gente fala em não vitimizar, a gente tem que entender que a nossa luta não é um mimimi. A nossa luta é real. Ela acontece todos os dias. Todos os dias, quando eu me levanto, porque o que chega primeiro em qualquer lugar que eu vou é a minha cor, é a minha raça e etnia. Então, a gente tem que fortalecer a comunidade negra com a questão da educação, fortalecer a questão do trabalho também. Com certeza. Então, essas leis afirmativas de reparação histórica têm que acontecer, porque nós não nos vitimizamos. O que acontece mesmo é que estamos numa nação que nós temos que entender que o Brasil foi o último país a reconhecer a abolição da escravatura. Depois nós temos, historicamente, nós temos que reconhecer que Uberaba foi a última cidade a abolir a escravatura. Então, são dados que nos mostram que nós vivemos numa terra realmente onde o racismo é peculiar, é fato, né? Nós temos a democracia racial, que queria se embranquecer a nação. Nós tivemos com a abolição, quando a princesa Isabel assina a abolição, ela não assina porque era um desejo dela como abolicionista. Ela assina por uma necessidade do país. Uma pressão externa. Uma pressão de fora para trazer os imigrantes para trabalhar na industrialização. Então, isso só já nos mostra por que nós não tivemos diretrizes para que esse povo tivesse direito à educação, porque só no final do século XX nós tivemos direito à educação. Para que esse povo tivesse direito de ir e vir também, foi só no final do século XX, porque até então nós andávamos descalços, que era uma prova de que nós não tínhamos direitos. Isso. Né? Então, historicamente, nós vemos que a nossa história marca uma trajetória muito triste. Então, para a gente acabar com essa vitimização, a gente precisa da lei das cotas, sim. São leis afirmativas, porque quando o negro foi para a universidade, e a lei das cotas só surgiu por causa da conferência em Dubai, na África, onde as mulheres negras foram para essa conferência sem nenhuma ajuda do país, elas lutaram para estar ali, e ali elas colocaram a necessidade dos seus filhos estarem indo para a universidade. Então, o Brasil assina, né, um pacto de fazer políticas públicas em favor dessa comunidade que estava descriminalizada. Então, nós temos aí políticas de equidade, né? De dar direito àquele que pouco direito tem.
Muito bem. Olha, com essa aula eu quero convidar a população uberabense a prestigiar e a respeitar, a conhecer mais sobre o 13 de maio. Nós vamos trazer ao longo da nossa programação mais informações para você. Muito obrigado, professora Maria Badia. Eu que agradeço a oportunidade de fala, porque nós negros temos que nos fazer ouvir para sermos entendidos, que a nossa política não é mimimi. A nossa política é uma reparação histórica do triste quadro escravagista que o Brasil viveu. Obrigada. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Uma notícia triste que nós trazemos no noticiário da ISTV, mas nós temos que registrar: uma mulher morreu e uma adolescente ficou ferida nesta quarta-feira em Uberaba, no Jardim Espanha. Uma suposta traição teria motivado este feminicídio. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na manhã da quarta-feira e trata-se de um esfaqueamento com vítima fatal na rua Dirson Silva Martins, no bairro Jardim Espanha. Além da mulher de 37 anos, uma jovem de 15 anos também foi esfaqueada pelo suspeito, que tem 45 anos de idade. O homem seria uma pessoa que vivia com essa mulher e foi preso em flagrante. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma guarnição compareceu até esta rua após testemunhas acionarem o 190 com denúncia de feminicídio e vítima fatal. A adolescente de 15 anos e sua irmã, de 9 anos, saíram às ruas pedindo socorro e informando que a mãe teria sido esfaqueada pelo pai. A adolescente foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital de Clínicas da UFTM por uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que atendeu também a esta ocorrência. Além das duas, uma outra criança de 9 anos e uma idosa de 73 estariam no imóvel. Estas nada teriam sofrido um crime lamentável. O assunto agora é turismo. Ordem de serviço para duplicação no acesso até o sítio paleontológico de Peirópolis. A Prefeitura de Uberaba, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e também Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, assina nesta quinta-feira a ordem de serviço para duplicação do acesso ao sítio de Peirópolis. A assinatura será no Centro Administrativo da Prefeitura, na sala R1, no final da tarde. A Prefeitura informa também que a obra de duplicação do acesso ao bairro rural, na BR-262, está avaliada em R$ 3.105.000 e a empresa contratada é a Paviagil Construções e Comércio Limitada. A duplicação está prevista para ser executada em 4 meses a partir da assinatura. A obra compreende desde a rodovia 262 até a rotatória de acesso ao conjunto do sítio paleontológico de Peirópolis. O contrato já foi assinado na última quarta-feira, ocasião em que o representante da Paviagil, Rui Pereira, foi recepcionado na Prefeitura pelos titulares da SEDEC e também da CESURB, o secretário Rui Ramos e o secretário Anderson Passos. Atualmente, além da duplicação, o bairro rural de Peirópolis passa por uma obra de revitalização que está em fase de conclusão. O projeto de revitalização está sendo executado pela empresa 4 Construções Limitada e contempla a execução de uma praça ao lado da Casa do Turista, com playground, deck de madeira,
paisagismo, bancos de madeira, DML sanitários adaptados, além de fraldário, calçamento, estacionamento e iluminação especial. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rui Ramos, pontuou que todos estes empenhos vão refletir diretamente no turismo aqui em Uberaba, já que Peirópolis é um geossítio, está dentro do complexo Geoparque Uberaba Terra de Gigantes. Além disso, atualmente, o município também está se preparando para receber a chancela da Unesco, o chamado Geoparque, que deve ser registrado em breve pela Organização das Nações Unidas. E já que o assunto no ISTV de hoje é turismo, vamos complementar com mais uma matéria interessante. A nossa equipe mostra o Museu de Arte Sacra, a Igreja Santa Rita. O Museu de Arte Sacra está instalado na Igreja de Santa Rita, construída em Uberaba no ano de 1854. Rico em peças barrocas do século XVIII e XIX, conta a história da Igreja Católica na região. Desde seu surgimento, a Igrejinha de Santa Rita se tornou o ponto obrigatório de visitação e, ao longo de sua história, serviu de inspiração para fotógrafos, poetas e pintores do Brasil e do mundo. A igreja é o único prédio tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em todo o Triângulo Mineiro. Seu tombamento foi realizado em 1939. Com a criação da Fundação Cultural de Uberaba, seu primeiro diretor, o poeta Jorge Alberto Nabuti, com o empenho do arcebispo Dom Benedito de Ulloa Vieira da Cúria Metropolitana, inauguraram o Museu de Arte Sacra no dia 11 de maio de 1987. Hoje, a Igreja Santa Rita é um espaço respeitado, onde a religiosidade, beleza e cultura se mesclam, enchendo de orgulho e fé a alma do povo uberabense. Sejam bem-vindos. A equipe do museu selecionou algumas peças para que você possa conhecer um pouco mais do mundo da arte sacra. Santa Rita de Cássia. Essa escultura em madeira policromada de Santa Rita de Cássia, ou Santa Rita das Causas Impossíveis, é a única imagem que restou da capelinha original, erguida pelo advogado Cândido Justiniano da Lira Gama em 1854. A imagem é caracterizada com o hábito das freiras agostinianas, pintado de marrom escuro com pala branca e véu em marrom. Cingido à cintura uma cinta preta. Tem olhos de vidro. Santa Rita é representada com uma chaga na testa. Seguraria na mão direita um crucifixo desaparecido. Na esquerda, uma palma entalhada e na cabeça um lindo resplendor de prata raiado, não original. A base da imagem foi refeita após a criação do Museu de Arte Sacra, seguindo o modelo original, apodrecido. A imagem foi devidamente restaurada em novembro de 2003. Conjunto de casula, tecido bordado com linha e fios de ouro, ano 1909. A casula é bordada em relevo com fios de ouro e outros materiais. Apresenta nas bordas desenho primoroso inspirado na vegetação, tendo ao centro grande cruz barroca com raios, flores de lisa estilizadas, botões de rosas e outros vegetais, numa exuberante alegoria ao Sagrado Coração de Jesus. Na tradição católica, as missas eram rezadas pelo sacerdote de costas para os fiéis e de frente para o altar. Daí a tradição de enriquecerem os paramentos litúrgicos na face vista pelos fiéis. Pia batismal, feita em pedra-sabão, é considerada como parte de formação original da Igreja de Santa Rita. Relíquias. Conjunto de relíquias com 63 peças.
Uma relíquia é um objeto preservado para efeitos de veneração no âmbito de uma religião. Podem ser objetos pessoais ou partes do corpo de um santo. O culto das relíquias atingiu seu apogeu no catolicismo. São usualmente guardadas em receptáculos próprios chamados relicários. As relíquias eram usadas nas igrejas nas cerimônias após a missa do dia do santo. Os fiéis, em fila, beijavam respeitosamente a relíquia que era apresentada pelos padres que oficializavam a cerimônia. Anjos tocheiros. Material: madeira entalhada. Autor: Marino del Fávero. Os anjos tocheiros são colocados geralmente no alto e nas laterais dos altares. São eles espíritos luminosos e guardiões das pessoas de Deus. É função essencial dessas inteligências celestes receberem a plenitude da luz para transmiti-la tanto quanto possam. O dom da paz que lhes é outorgado. Histórias contadas pelos mais antigos afirmam que esses anjos pertenceram à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, demolida em 1924. Igreja Nossa Senhora do Rosário. Pintura feita na técnica de óleo sobre tela, de autoria de Almeida Carvalho. A pintura retrata a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída na década de 1840 na Avenida Presidente Vargas. Foi demolida em 1924 por um ato do Poder Executivo. O templo era dedicado à manifestação da fé e cultura dos negros em Uberaba, em uma época em que havia igrejas distintas para brancos e pretos professarem sua fé. Confessionário, época entre meados do final do século XVIII e início do século XIX. Assento com uma ou duas paredes laterais, com grade perfurada ao meio para o sacerdote ouvir a confissão sacramental dos fiéis. Antigamente, o confessionário era apenas um mocho ou uma cadeira com braços posta por detrás do altar-mor, em frente do mesmo ou na nave da igreja. Oratório. Oratório em madeira entalhada, com policromia procedente do Rio de Janeiro, século XVIII. No seu interior, Nossa Senhora do Bom Caminho em madeira entalhada e policromada. A imagem faz transição entre a arte erudita e popular. Remonta ao final do século XIX, quando o estilo barroco dava seus últimos suspiros nas regiões interioranas brasileiras. Apresenta um rosto de semblante tranquilo, com olhos de vidro, enriquecendo a expressão do olhar. Por todo o traje, a colorida pintura dá a impressão de maior volume ao corpo. Chama a atenção a pintura às vezes delicada, com o rendado sobre o colo da Virgem. A base, simplificada e seccionada no reverso, reforça o tratamento popular do escultor. Anjo esmoleiro, pedidor de esmolas. Ao receber um donativo, uma moeda, o anjo esmoleiro movimenta a cabeça em sinal de agradecimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus, essas instituições são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagem, cores, sons e formas. São pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. E a STV volta a falar de animais silvestres, porque o acolhimento dessas espécies capturadas aqui na região tem um tratamento especial. A recepção e também o tratamento a estes animais, quando necessário, é feita pelo veterinário-chefe do Hospital Veterinário de Uberaba e sua equipe. Ele mesmo, o diretor Cláudio Iude, é quem explica nessa reportagem da equipe ISTV. Os animais silvestres são aves, répteis e mamíferos. Normalmente, eles são vítimas de atropelamentos, muito comum na nossa região. Além disso, muitos recebem choque, principalmente aves nos fios elétricos. Há também o problema das queimadas, muitos animais queimados durante a época do inverno, muito seco aqui na nossa região. Esses animais são recolhidos para o hospital veterinário, são atendidos, tratados.
Quando possível, também é realizado cirurgias. Após o período de recuperação, eles têm 2 destinos. Ou eles voltam novamente para a natureza, a Polícia Ambiental faz de novo essa soltura, ou eles são encaminhados para a readaptação e posterior soltura no Centro de Triagem de Animais Silvestres, no município de Patos de Minas. Toda essa parceria é feita com o Instituto Estadual de Florestas, onde o hospital é parceiro, e principalmente aqui, todos os recursos para manter esses animais silvestres no hospital é feito pelo Ministério Público, em nome do Dr. Carlos Valera, que nos ajuda fornecendo recursos para manter esses animais. Agora, Cláudio, o mais recomendado, então, para captura, para tentar fazer um salvamento, é acionar a autoridade policial florestal para fazer essa condição. Quando nós encontrarmos um animal silvestre nas rodovias, na beira da estrada, pode chamar a Polícia Ambiental. Animais dentro da cidade de Uberaba, pode chamar tanto a polícia quanto o Corpo de Bombeiros para fazer o recolhimento. Não pegar esse animal, não tentar prender, só isolar essa área, afastar pessoas e deixar que a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros, que tem materiais e uma equipe treinada para pegar esse animal de forma correta e trazer para o hospital veterinário. Muitos animais silvestres, tanto aves e alguns mamíferos, são muito agressivos, então nós recomendamos a não chegar perto e sim acionar as forças de segurança que vão fazer esse manejo correto e trazer para o hospital veterinário. Muitos animais silvestres são vistos nas nossas rodovias. Assim, é preciso saber o procedimento correto a se adotar quando a gente encontra um deles. Voltamos a falar do Dia das Mães, porque o comércio de Uberaba terá horário especial de atendimento para quem busca um presente para o Dia das Mães. Olha só, celebrado no domingo, dia 14 de maio. O Sindicomércio Uberaba informa que o funcionamento das lojas no perímetro urbano serão estendidos até este sábado. Olha só como é que serão os horários. O horário ficou assim: na quarta-feira, quinta e sexta-feira, o comércio funciona entre 8 da manhã e 7 da noite. No sábado, véspera do Dia das Mães, as lojas de rua da cidade ficam abertas até às 6 horas da tarde. O telefone do Sindicomércio para que você possa tirar dúvidas, caso você tenha, é o 3332-2995. E as informações estão também nas redes sociais do Sindicomércio, que são acessadas através do @Sindicomércio Uberaba. E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.